Bom dia, na paz do Senhor. Hoje vamos ler e comentar a segunda parte, então, do livro de Lamentações de Jeremias. Ontem já vimos os capítulos 1 e 2, e hoje, então, vamos para os capítulos 3, 4 e 5, e encerrar esse livro maravilhoso, que é o livro de Lamentações. Vamos abrir então nossas Bíblias no capítulo 3 de Lamentações e continuar vendo a situação em que Jeremias estava quando escreveu esse livro. Nós vimos ontem então, eu falei bastante sobre a questão de Jeremias e essa expressão que dão para ele de profeta chorão. Falei bastante sobre isso, que não é pejorativo, que não deve ser visto dessa forma. Ele realmente chorou muito, mas ele tinha motivos, ele tinha razão, e ele tinha um coração muito sensível à voz de Deus, e muito sensível para a toda a obra de Deus. E que a nossa oração deve ser nesse sentido, de buscar em Deus um coração sensível também. Como ontem a gente ficou bastante tempo na introdução ali falando de a situação, o contexto de Jeremias quando ele escreveu Lamentações, hoje nós vamos avançar, então vamos direto para o capítulo 3. Então capítulo 1, eu falei, é um acróstico, é um poema escrito, cada versículo é uma letra do alfabeto hebraico, 22 letras. O capítulo 2 também é um acróstico do alfabeto hebraico, então capítulo 2 com 22 letras. Cada versículo no original, ele começa então com uma letra do alfabeto hebraico. Pensa que isso não é fácil de escrever, isso precisou de um tempo e realmente da inspiração do Espírito Santo para dar sabedoria para Jeremias escrever dessa forma. E aí nós vamos para o capítulo 3. Então, no capítulo 3, nós temos, um acróstico também, do alfabeto hebraico, sei que foi grego, né, mas é hebraico, obviamente. E aí, veja, o capítulo 3 ele tem 66 versículos. São 3 versículos para cada letra do alfabeto hebraico. Então, é como se o alfabeto hebraico fosse falado 3 vezes aí, tá bom? Isso não é só uma curiosidade, né? Eu costumo falar que é só uma curiosidade, mas não é só uma curiosidade. É também para nós vermos a dedicação do profeta em cima de escrever isso, de fazer todo esse poema, transformar a oração dele num poema. Então eu quero que se imagine o seguinte, né? Ontem nós já fizemos todo esse contexto aí da situação de Jeremias quando ele escreveu Lamentações. Quem não assistiu, assista de ontem, é muito importante para entender o livro de Lamentações. Mas hoje eu quero trazer a seguinte reflexão. Olha para o capítulo 3 na sua Bíblia, 66 versículos, é um poema, como eu acabei de explicar no original, é um acróstico do alfabeto hebraico. Então, cada 3 versículos do capítulo 3 é uma letra do alfabeto hebraico. Então pensa, só para chegar onde eu quero, aí na reflexão que eu quero que a gente faça hoje, o versículo 1, 2 e 3, no original, começa com a letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico. Aí, os versículos 4, 5 e 6, no original, os versículos começam com a segunda letra do alfabeto hebraico, que é o Bet. Os versículos 7, 8 e 9 começam com Gimel, que é a terceira letra do alfabeto hebraico. E assim por diante. Então, os 66 versículos, eles são divididos de 3 em 3. A cada 3 versículos, uma letra do alfabeto hebraico. Captou? Onde eu quero chegar? Pensa no tempo e na dedicação do profeta de escrever a sua oração de uma forma poética, e não só de uma forma poética, mas de uma forma toda elaborada assim, para sair aqui um capítulo com 66 versículos
repetindo a cada 3 versículos, começando com uma letra do alfabeto hebraico. Como é que foi essa celebração? Como é que foi esse tempo? O Espírito Santo inspirou com certeza, a Bíblia toda inspirada, deu sabedoria, mas pensa no tempo. E aí nós, seres humanos, vamos dizer, um tanto quanto comuns em relação ao profeta, não em valor, mas de tempo diferente, de profissão, de ocupação diferente. Quantas vezes que a gente dobra os joelhos ou que a gente anda pela cidade, porque Jeremias orou isso aqui andando por Jerusalém, pelas ruínas de Jerusalém, vendo os mortos jogados no chão, como falamos ontem. Então pensa o quanto que Jeremias levou para elaborar, para escrever esse capítulo 3, o quanto ele se dedicou para fazer a sua oração uma poesia, e o quanto que nós chegamos de qualquer jeito muitas vezes e começamos a orar só pedindo. Ou simplesmente começamos a oração de uma forma muito simples e muito rápida e já vamos para a parte que nos interessa. Dá para captar o que eu estou querendo dizer em relação à nossa oração? É isso que eu quero, sabe? É isso que eu quero trazer, porque é isso que me toca. Toda a parte que eu já comentei ontem na introdução de Lamentações, mas me toca muito no livro de Lamentações como um todo, como ele foi escrito e o quanto de elaboração que tem. Se você olhar, eu olho para a minha oração, eu sempre começo as minhas orações do mesmo jeito. E olha essa oração de Lamentações aqui de Jeremias, quanta riqueza de vocabulário, de adjetivos. Eu começo as minhas orações, Deus eterno, Pai eterno, soberano Deus, sempre da mesma forma. E olha Jeremias, o quanto ele aprofunda, quantos adjetivos, quantos atributos de Deus ele fala aqui com Deus. Então, a leitura de Lamentações, ela deve nos trazer esse aprendizado. E é isso que eu quero trazer, sabe? Essa leitura de Lamentações nos constranger a nos dedicarmos na oração também. Muitas vezes a gente fala dedicar na oração no sentido de orar pelas pessoas, de orar pelas necessidades, de orar pelos povos, pelos amigos, mas nós não podemos esquecer da estrutura da oração. A estrutura da oração começa com a adoração a Deus. E Jeremias traz isso aqui. Em todos os capítulos ele traz isso. Com quem ele está falando, Essa adoração a Deus em todas as coisas, em todos os versos dessa poesia que tem adoração a Deus. Então, vamos ler agora o 3, vamos meditar nesse 3 e pensar sobre isso. Que riqueza que tem nessa oração dele. E o quanto que ele se dedicou aqui para escrever especificamente esse capítulo. Então vamos lá. Olha como ele se identifica aqui no 3. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Versículo 1, Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Os versículos aqui do 1 ao 17 vai mostrar muito da aflição de Jeremias. Vamos ver. Está muito na moda agora as pessoas dizerem o seguinte: viva o processo. Quem já viu isso? Viva o processo. Você não pode pular fases do processo. E eu entendo que, primeiro, nós não devemos pular as fases do processo, sim. Mas que o viva no processo está sendo muito... O viva o processo está sendo muito enfatizado. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque é o ponto de Jeremias aqui no capítulo 3. Então, olha só. Na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e quem já leu a Bíblia toda aí vai poder confirmar ou não, se eu estiver enganada, mas na Bíblia, todas as vezes que uma pessoa se voltou para si e focou no seu processo, no viver o seu processo, a pessoa se perdeu ou quase se perdeu.
Viver o processo não é princípio bíblico, no sentido de se focar no processo. Nós devemos viver o processo no sentido de não pular fases. Mas essa história de viva o processo, cuida ali, não existe isso na Bíblia. Não tem princípio para isso. Jonas, quando foi viver o seu processo, foi para onde? Jó, quando foi viver o seu processo, se afundou nele mesmo. Ficou só olhando para ele. Jó só venceu, Deus só mudou o cativeiro de Jó, lá no capítulo 37, quando Deus começa a responder no sentido de falar com Jó, porque Deus não deu resposta do que Jó estava questionando, mas no sentido de falar com Jó, Deus só começou a falar com Jó quando ele abriu os olhos e começou a olhar ao redor. Lá no 42, Deus muda o cativeiro de Jó, né, lá em Jó capítulo 42, Deus só muda o cativeiro de Jó quando Jó tira os olhos da sua dor, do seu sofrimento e ora pelos amigos. E aqui com Jeremias, nós vamos ver exatamente isso. Capítulo 2, capítulo 1, capítulo 2, Jeremias ali se acabando em dor, em sofrimento, em lamentações, e ele tinha razão para isso, nós já vimos que ele tinha muita razão para tudo isso, mas Jeremias só fica bem na metade do capítulo 3, daqui a pouco nós vamos ver, quando ele para de olhar para si e se volta para Deus. Então, gente, muito cuidado com esse ensinamento de viva o processo. Não se volte para si. Jesus fala, né? Mateus 20, 28, eu vim para servir e não para ser servido. Então, o amor de Deus, ele se manifesta em nós quando nós amamos o próximo. E para amar o próximo, nós precisamos tirar os olhos de nós mesmos. A parte que é bíblica, a parte que é condizente com princípios bíblicos, é a parte que fala de não pular fase, de não deixar passar, né? De não pular fases, de não querer adiantar as coisas. Essa parte ok. Mas a parte que fala de viver, onde é para se voltar para si mesmo, isso não é um ensinamento com princípio bíblico. Tá? Porque daí é focar, né? É autofoco, se voltar para si mesmo. E a Bíblia ensina exatamente o contrário, que a nossa vida é um servir, e servir é para fora. Amor não é uma vertente para dentro, amor é uma vertente para fora. O que significa isso? Que eu tenho que externar em ações a escolha de amar. Então, o viver o processo é apenas no sentido de não pular fases, tá bom? Então, Jeremias ficou ali, né, vivendo aquela dor, toda aquela lástima, o sofrimento que era emocional e causava dor física nele, no capítulo 1, no capítulo 2. No 3, ele vai até o 17, então, nessa situação toda, de vivendo esse processo, né? Se ele continuasse, do 18 em diante, se ele continuasse vivendo tudo isso, não sabemos o fim que teria Jeremias, né? A Bíblia não traz essa opção, a Bíblia só traz a realidade, mas por todos os outros exemplos que nós temos na Bíblia, a gente sabe que Jeremias só continuou e continuou sendo usado por Deus e continuou sendo profeta de Deus, porque ele continuou até morrer, porque ele conseguiu olhar, sair, tirar os olhos de si. Ele, inclusive, aqui no capítulo 1 e no capítulo 2, ele reconhece que é a justiça de Deus que fez o que o povo estava passando, que a justiça de Deus permitiu que tudo isso acontecesse para o povo de Judá. No capítulo 3, ele para um pouco de olhar para essa justiça de Deus e olha para si. E começa a ver o quanto que ele sofreu. E ele começa a olhar para si mesmo, que é o tal do vivo processo. Começou a olhar demais para si. Começou a ver tudo que ele tinha passado. E olha o risco que corre aqui. Ele começa a achar aqui no 3 que Deus não estava ouvindo as suas orações. Sabendo que Deus falou com ele tantas vezes, de forma tão pessoal. Olha o 3.
Versículo 4. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, quebrantou os meus ossos, edificou contra mim e me cercou de fel e trabalho. Assentou-me em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muito tempo. Circunvalou-me e não posso sair, agravou os meus grilhões. Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Olha só, ele já estava achando que Deus não estava ouvindo? Versículo 11. Desviou os meus caminhos e fez-me em pedaços, deixou-me assolado. Então ele começa a achar que Deus o abandonou, que Deus não está ouvindo suas orações, que Deus ali deixou ele de qualquer jeito. 13. Fez entrar nos meus rins as flechas da sua aljava. Fui feito um objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção todo dia. Fartou-me de amargura, saciou-me de absinto. Versículo 16. Quebrou com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza, e afastaste da paz a minha alma, esqueci-me do bem. Versículo 18. Então disse eu. Olha se ele não estava caminhando para uma situação muito séria. Não vou dizer, ele não entrou em depressão, mas ele estava caminhando para. Olha o versículo 18. Então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Então ele fala, não tenho mais esperança, não tenho mais força, acabou para mim. É como se ele falasse isso. Vamos ler aqui em outra versão. Esse 18, dá uma olhadinha na sua Bíblia. Porque aí a gente vai ver a diferença que é. E aí é assim. Tem muita gente que está esperando ou que acha que vai ter um sonho, uma revelação, que vai aparecer um anjo na sua frente dizendo o que fazer. Tem vezes que a gente acha que vai dormir mal e que enquanto eu durmo, Deus vai fazer um milagre no meu coração, na minha cabeça, e eu vou acordar vencedora. E não é assim. Quando a gente olha só pra gente, a gente acha que está sofrendo mais que os outros, que está mais difícil que os outros, que a minha cruz está mais pesada que os outros, né? Quando a gente olha demais pra gente. Versículo 18. A minha força se foi, bem como a esperança que eu tinha no Senhor. O cuidado que a gente tem que ter. Tem vezes, nós temos que cuidar, porque a gente fica achando que vamos dormir de um jeito e Deus vai fazer um milagre enquanto a gente dorme na nossa cabeça e nosso coração e vamos acordar bem de manhã. Nós temos que ter muita consciência de onde estamos e o que influenciou para estarmos ali. Deus faz a parte dele. Mas nós não somos bonecos, fantoches nas mãos de Deus. Deus nos deu liberdade. E nós precisamos escolher. E assim, Deus faz, mas nós também temos que agir. E vamos ver aqui a ação de Jeremias em prol disso. Entende que muitas vezes a gente está esperando algo milagroso acontecer porque a gente não quer agir, porque a gente não quer, entre aspas, se dar ao trabalho, porque é trabalhoso sair de uma situação como Jeremias estava. Aí o que ele fala no versículo 19, lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Então olha só, preste atenção, versículo 19. Jeremias estava ali se arrebentando na sua própria dor, se chorando, se lamentando por ver Jerusalém, Judá, por ver o seu povo morrendo, passando fome, com todo o sofrimento que a gente já viu. Ele tinha toda a razão do mundo para sofrer, para chorar e para se lamentar. Ele tinha todos os motivos. Mas ele não ficou fazendo isso. E ele tomou a primeira ação que nós devemos tomar em todas as situações. Orar. Lembra-se da minha aflição e do meu pranto. Então ele ora. Primeira coisa é orar. Quando nós oramos, nós tiramos os olhos daqui e colocamos os olhos no lugar certo, que é em Deus. Quando nós oramos, o nosso foco sai da dor e se volta para Deus. E aí ele fala, minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim.
Se lembra do que está vendo, do que o povo está passando. Aí o versículo 21, que é o versículo mais lindo dessa vida, nos dá uma ação, nos dá um norte, nos mostra o que fazer. Disso me recordarei no meu coração, por isso eu tenho esperança. Então disso o que? Né? Do que eu vou me lembrar? Olhe na sua Bíblia o versículo 21, a versão que está aí. Eu gosto muito dessa versão aqui, ó. Eu quero lembrar aquilo que pode me dar esperança na vida. Os versículos anteriores, ele fala, né, no versículo 18, a esperança que eu tinha no Senhor se foi. Então eu preciso recuperar essa esperança. O que é que eu vou fazer para recuperar a esperança? Eu vou me lembrar do que Deus já fez, e eu vou me lembrar das promessas de Deus, eu vou me lembrar do agir de Deus. Eu quero lembrar aquilo que me dá esperança. Eu não vou esquecer as coisas ruins, eu não vou esquecer as dificuldades nessa vida, porque isso não existe, a gente lembra. Mas é colocar a esperança das promessas acima da lembrança da dor. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Então vamos pensar, quero trazer, então o meu desejo é lembrar daquilo que pode me dar. Gente, é algo que eu tenho que fazer por mim, é algo que você precisa fazer. Não vai vir um anjo com a espada flamejante na minha frente e mandando eu lembrar. Não vai, enquanto eu estou dormindo, Deus fazer uma cirurgia espiritual, sei lá o que, abrir minha cabeça e enfiar lembrança boa lá dentro. Deus não vai fazer isso. Isso é uma ação que eu preciso fazer. Sabe o que é? Eu preciso mudar o meu processo mental. É isso. É nesse ponto que eu queria chegar. Preciso mudar o meu processo mental. Eu preciso parar de lembrar só das desgraças, só do que eu passei. Eu preciso parar de perguntar por quê. Por que comigo? Por que isso? Por que aquilo? Eu preciso agir em meu favor também. Pensar nas coisas que Ele já fez por mim. E isso também é parte. Pensar nas coisas que Ele já fez por mim. Só que tem vezes que nós estamos tão afundadas entre viver o processo que a gente não consegue olhar as coisas boas que Deus já fez por nós. Então tem vezes que eu não consigo olhar para mim, aí eu vou olhar aqui. E não tá difícil. É só olhar esse povo de dura cerviz que fez todo tipo de pecado. Deus avisando o povo. Deus falou lá no tempo de Moisés. Deus deu a lei para o povo, um ano de 1400 mais ou menos. Aqui no cativeiro é 586, são 800, 900 anos Deus avisando esse povo só peca, só peca, só peca. E apesar de tudo que esse povo fez, Deus continua falando, é o meu povo amado. Eu cuido de vocês, eu preservo, eu amo. Então se eu não consigo achar nada de bom na minha vida para lembrar, eu vou para cá e eu vou ver tudo que Deus já fez. E aí eu consigo começar a mudar o meu processo mental. O nosso pensamento. Nós precisamos cuidar do que pensamos. E aí tem lá Romanos 12:2, Filipenses 4:8, que são os filtros do nosso pensamento. Como nós devemos pensar? Está lá em Filipenses 4:8. Tá bom? Quando Jeremias para de focar na sua dor e se volta para Deus, as coisas começam a acontecer. E aí, vamos para o 22, né? Então ele começa a lembrar do que pode me dar esperança. E olha só, o que me dá esperança? Vamos lá, cabe aqui, Romanos 15:4. O que me dá esperança? Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança.
Então as Escrituras nos consolam. E quando elas nos consolam, nós temos esperança. A consolação das Escrituras. As Escrituras nos ensinam, mas elas também nos consolam. E como é que elas nos consolam? Como é que elas nos consolam? Só escute. Apocalipse 21:4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. As Escrituras nos consolam quando elas nos mostram que aquilo que nós estamos passando de dor, aquilo que Jeremias está passando de dor, tem um tempo para acabar. E mesmo que aos nossos olhos pareça que dure uma vida, é uma vida que aqui na terra vai acabar, que lá no céu, lá na eternidade com Deus não vai entrar nada. Não vai entrar esse tipo de coisa. Não vai entrar dor, nem luto, nem choro, nem lágrima e nem clamor. Essa é a esperança que nós devemos ter. E aí Jeremias então, ao olhar para Deus, quando ele começa ali, lembra-te da minha aflição. Aí ele fala, opa, eu vou, né? No 18 ele fala que não tem mais esperança, que a esperança em Deus já se foi. Aí no 21 ele fala, não, eu tenho que ter esperança, então eu vou olhar para aquilo que Deus já fez. Quando ele olha para aquilo que Deus já fez, ele vê que apesar de todo o sofrimento que o povo está passando, é um sofrimento consequente do pecado, da desobediência de Deus. Quando ele lembra, né, ele começa a ter esperança de novo do que Deus já fez, ele vê que todo aquele sofrimento que o povo está passando ali é consequência do próprio pecado do povo por não ter obedecido a Deus. Aí ele vem e fala, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto eu esperarei nele. Que linda declaração, que linda. E aí muda, aí a oração de Jeremias muda. Ontem, né, nós vimos o contexto do capítulo 1 do 2, aqui no 3, então, a partir do momento que ele tira os olhos do seu sofrimento e se volta totalmente para Deus, a oração dele muda 100%. E aí eu quero fazer a pergunta que cabe aqui. Você sabe a diferença entre graça e misericórdia? Eu já expliquei aqui em algumas lives, mas hoje cabe falar sobre isso novamente. Olha o versículo 22. Tem gente que acha que é a mesma coisa, mas não é, tá bom? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então, preste atenção na diferença da graça e da misericórdia. A misericórdia me tira o inferno e a graça me dá o céu. Graça é de graça, tem a ver com gratuito, com não precisar pagar. Eu mereço o inferno. O povo de Judá, por todo o pecado, por toda a desobediência de Deus, aqui, eles não mereciam ir para o cativeiro. Eles mereciam morrer. Porque eles, desde idolatria, eles praticaram aí todo tipo de pecado, né? Graça, favor imerecido. Exato. Então só pense, né? Para daí a gente avançar aqui. Misericórdia, eu mereço o inferno. Mas Deus não me dá o inferno por misericórdia. Ele vê misericórdia. Tem a ver com miséria e córdia é do coração. Então Deus vê a miséria do meu coração. Ele vê que eu mereço o inferno, mas Ele não me dá o inferno. Ele me impede que eu vá para o inferno. Isso é a misericórdia do Senhor. Então, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos.
Eu não vou para o inferno, porque Deus tem misericórdia de mim. E a graça é me dar, é o favor merecido. Graça é me dar aquilo que eu não mereço. Eu não mereço a eternidade com Deus, mas de graça Deus me dá. Veja, e é de graça para mim, eu não preciso pagar. Mas não foi de graça para Jesus. Não foi de graça para Jesus. Para ele custou. Ele não deixou de ser Deus, mas ele saiu e veio até aqui, se fez carne, para nos mostrar que é possível sim viver uma vida aqui nessa terra, diante de Deus, e para nos dar acesso direto ao Pai. Sofreu todo tipo de perseguição por 3 anos e um pouquinho, apanhou 39 chibatadas. Não são 40, muita gente fala 40, mas não são 40, são 39. E a chibatada é aquele chicote que tem 4 pontas, cada ponta ali como que um anzol, ou seja, quando dá aqui na carne, puxa. E foi morrer a morte mais humilhante de toda a história da humanidade, a pior morte que tem, a morte de cruz. Deu acesso direto ao Pai, através de Jesus. De graça. Eu não preciso pagar. Eu não preciso morrer com Jesus. De graça. E o mais, importante, que é sou escravo. Eu era escravo do pecado, agora eu sou escravo de Jesus. O escravo, nesta época bíblica, vamos dizer assim, envolvendo o Velho e o Novo Testamento, e na verdade até depois, os negros que foram escravos por séculos e séculos. Então, quando o escravo, ele de alguma forma alcançava a liberdade, quando o seu dono, quando alguém comprava e dava liberdade para ele, ele dizia, não, eu quero ser escravo, eu quero ser seu escravo, de livre e espontânea vontade. Então, o que esse senhor falava? Ia lá e dizia, então você quer ser meu escravo de livre e espontânea vontade? Então você precisa ir lá no que seria o cartório hoje, por exemplo, e registrar que você quer ser meu escravo livremente, porque você é livre, eu te tirei da escravidão, eu te dei a liberdade. Então, se você quer continuar sendo meu escravo, você tem que ir lá e registrar isso. E ele ia. E qual que era o registro? Era uma marca física. Geralmente, por muito tempo, foi na orelha, mas teve outros lugares de marca. Então, quando as pessoas olhavam para ele, para aquele escravo, eles diziam assim, esse não é um escravo, ele é um homem livre que decidiu ser escravo do Senhor fulano de tal, porque olha a marca. Então Jesus nos tira do pecado, da escravidão do pecado e nos traz para Ele. E por amor a Ele, nós escolhemos. Jesus nos deu a liberdade, a gente pode fazer o que a gente quiser. Aí, nós escolhemos servir a Jesus, e por isso que nós falamos servir. Jesus nos tirou da escravidão do pecado. Nós escolhemos servir a Jesus e sermos escravos da justiça. Muda o jogo. Porque é uma escolha minha. Jesus não me faz escravo dele, como o pecado me faz escravo do diabo, O diabo me faz escravo do pecado. Não, Jesus não me faz escravo dele. Eu escolho ser servo. Eu escolho. Então, Jeremias, os primeiros 18 versículos, muito focado na sua dor. Depois ele se volta então para Deus, ora, e ele age, começa a olhar para aquilo que vai dar esperança, reconhece que eles só não foram consumidos porque Deus teve misericórdia, ou seja, mesmo esse sofrimento todo que eles estavam passando, eram as misericórdias de Deus atuando para corrigir. E ele fala aqui o que eu gosto de falar sempre, As misericórdias do Senhor já se renovaram. Olha só, novas são a cada manhã. A minha porção é o Senhor.
E aí ele continua nesse tom. Bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Versículo 29. Põe a boca no pó, talvez assim haja esperança. É falando de humilhação e de oração, porque o Senhor não rejeitará para sempre. Versículo 31, 32, pois ainda que entristeça alguém. Então, o agir de Deus pode entristecer? Pode. Mesmo assim, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. Olha só, Deus não aflige e nem entristece de bom grado. Ele não faz isso porque Ele quer de propósito. Ele faz para nos corrigir. O pai que ama o filho corrige o filho. Então tudo isso que o povo de Judá está passando é para correção. O capítulo 3 é maravilhoso. A gente vê nitidamente a mudança de postura, de pensar de Jeremias. E é claro que tudo isso não faz com que ele pare de chorar. Olha o versículo 49. Os meus olhos choram e não cessam, não há descanso, até que o Senhor atente e veja desde os céus. Então eu vou continuar chorando até que Deus mude essa situação. O meu olho move a minha alma por causa de todas as filhas da minha cidade. Invoquei, versículo 55, invoquei o teu nome, Senhor, desde a mais profunda cova. Ouviste a minha voz, não escondas o teu ouvido ao meu suspiro, ao meu clamor. Tu te aproximaste no dia em que te invoquei e disseste, não temas. E aí continua, viste, Senhor, a injustiça que me fizeram, julga a minha causa. Viste toda a sua vingança, todos os seus pensamentos contra mim. Então Jeremias se volta para Deus e começa a falar. Senhor, olha o que eu passei. Aí ele faz certo. Ele não começa a se olhar e dizer, ai, por que de mim? Não. Senhor, olha o que eu passei. Tu falaste, ou seja, uma promessa. Tu falaste, Senhor, não temas. Eu continuo confiando, eu continuo esperando. Nos versículos 61 em diante ele fala, ouviste as suas afrontas, Senhor, todos os seus pensamentos contra mim. Tu ouviste os lábios que se levantam contra mim. Observa-os ao se assentarem e ao se levantarem. Eu sou a sua canção. Tu lhe darás ânsia de coração, maldição tua sobre eles. Eles serão desfeitos. Olha a oração dele. 41, vamos ver o 41. Levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus, dizendo, nós prevaricamos e fomos rebeldes, por isso tu não perdoastes. É o corrigir de Deus, o trabalhar de Deus. E Jeremias, então, ele muda isso. Olha só, versículo 40, esquadrinhemos os nossos caminhos, experimentemo-lo e voltemos para o Senhor. O que é esse esquadrinhar os caminhos? É justamente parar e examinar a nossa vida. Olha a Bíblia viva. Olha o versículo 40. Em vez disso, devemos examinar nossa própria vida, nos arrepender de nossos pecados e nos voltar para o Senhor. Então, quando nós estamos em sofrimento, quando nós estamos passando por dificuldades, nós precisamos sim parar e olhar. O quanto disso é permissão de Deus para que eu seja corrigida. Maravilhoso capítulo 3. Maravilhoso. Dá para ver nitidamente o momento em que Jeremias toma uma decisão. Ele fala, não vou mais olhar para, não vou mais focar em mim. Eu vou olhar para Deus. E aí a oração dele muda. Não apareceu um anjo, não teve uma revelação, nada disso. Ele olhou para onde a Bíblia nos fala para olhar. Que é olhar para o alto, olhar para Deus, focar em Deus. Vamos para o capítulo 4. O 4 é um acróstico, é uma oração de Jeremias, ainda em forma de poesia, e é um acróstico também, assim como os capítulos anteriores, do alfabeto hebraico, tá bom? Então tem 22 versículos, cada versículo no original começa com a primeira letra do alfabeto hebraico, tá bom? E o 4, ele então, olha só, o que eu falei sobre o amor ser uma vertente para fora, é não olhar para a nossa dor, mas olhar onde eu posso servir.
E aí no 4, então, Jeremias faz exatamente isso. Ele não olha mais para o que ele sofreu, o quanto ele foi perseguido. Ele vai e olha para o povo e intercede pelo povo. Então, no 4, Jeremias vai orar e vai interceder pelo povo, pelas várias classes. E quais são essas classes de pessoas que ficaram em Jerusalém, em Judá? Os pobres, os doentes, os velhos, as crianças. Como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro fino e bom, como estão espalhadas as pedras do santuário ao canto de todas as ruas. Os preciosos filhos de Sião, comparáveis a puro ouro, são agora reputados por vasos de barro. Até os chacais abaixam o peito, dão de mamar os seus filhos, mas a filha do meu povo tornou-se cruel. A língua do que mama fica pegada pela sede ao seu paladar, os meninos pedem pão e ninguém dá. Ou seja, bebezinho de peito não tem o que mamar, porque as mães estão fracas com fome, não produz leite. Os meninos pedem pão e ninguém dá. Os que comiam iguarias delicadas desfalecem nas ruas. Os que criaram em carmesim abraçam o esterco. Vamos ler aqui, versículo 9. Os mortos à espada, os que morreram na espada, são melhores, são mais ditosos do que os mortos de fome, porque estes se esgotam por falta dos frutos dos campos. O que morre de fome, gente, ele não morre de uma vez. Quem morre pela espada, morre na hora do combate, na hora da luta. O que morre de fome vai morrendo aos poucos. Vai morrendo aos poucos. As mãos das mulheres piedosas cozeram seus próprios filhos. Leia o versículo 10. As mãos das mulheres piedosas cozinharam seus próprios filhos, serviram-lhes de alimento na destruição da filha do meu povo. Vocês pararam para pensar o que é fome, gente? Fome não é vontade de comer alguma coisa que não tem em casa. Fome não é vontade de comer algo que eu não tenho em casa. Ah, tenho fome de, sei lá, alguma coisa que não... Não. Fome é não ter o que comer há muitos dias. Anota para você ler, para não procurar agora. Deuteronômio 28. Sabe quantos anos atrás? Eu acabei de citar Moisés. 900 anos, quase 1000 anos antes disso acontecer. Deus falou com Moisés, revelou para Moisés e disse 28 de Deuteronômio, ele vai falar sobre as bênçãos e as maldições de quem obedecer e quem não obedecer. Então, do 1 até o 14 são as bênçãos por obediência à palavra de Deus. Deuteronômio 28, depois vocês leem. Daí do Deuteronômio 28, do 15 até o 68, são as maldições para quem não obedece. Eu vou ler o versículo 56. E quanto à mulher mais mimosa e delicada entre ti, que de mimo e delicadeza nunca tentou pôr a planta de seu pé sobre a terra, ou seja, era tão delicada que não colocava o pé na terra, essa mulher, se for desobediente, né? É o contexto que todo, será maligno o seu olho contra o homem do seu amor, e contra seu filho e contra a sua filha. E isso por causa de suas paras que saírem dentre os seus pés, e por causa de seus filhos que tiver. Porque os comerás escondidas pela falta de tudo, no cerco e no aperto, com que o teu inimigo te apertará nas tuas portas. Se não tiveres o cuidado de guardar todas as palavras dessa lei que estão escritas nesse livro, para temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus, então o Senhor fará maravilhosas as tuas pragas. Então está aqui em Deuteronômio 28, no versículo 57, dizendo, aqueles que não obedecerem a palavra do Senhor, né? O povo, isso aqui especificamente para o povo de Israel, as mulheres, ela pode ser a mais delicada durante sua vida. Ela não teve coragem
era tão delicada que ela não colocava o pé na terra, sem calçado, né? Não pisava no chão, na terra, de tão delicada que era. Mas por ela me desobedecer, eu vou colocar um cerco, um aperto, vai ter falta de comer de tal forma que ela vai comer o filho às escondidas. E sabe por que às escondidas? Para não dar pedaço para o outro comer também. Para ela comer sozinha. É isso que significa isso aqui. É duro, é. Ai, ai. Nos nossos momentos de reclamação, de ingratidão, a gente precisava lembrar disso. E aí continua, né? Versículo 13. Foi por causa dos pecados dos profetas, das maldades dos seus sacerdotes, que derramaram o sangue dos justos no meio dela. Erram como cegos nas ruas, andam contaminados de sangue, de tal sorte que ninguém pode tocar nas suas roupas. A ira do Senhor os dividiu, nunca mais tornaram a olhar para eles, não reverenciaram a face dos sacerdotes e nem se compadeceram dos velhos. Vamos para o capítulo 5. Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido, considera e olha para o nosso opróbrio. Então, olha só. Jeremias, então, tem, né, o 3, essa mudança de postura. No 4, ele intercede, então, pelo povo. Ele reconhece tudo que o povo está passando. Ele conta em oração, lembrando que a Lamentações é uma oração triste, que ele ora enquanto caminha por Jerusalém. Muitas vezes a gente quer orar de joelhos e a gente não aguenta, dorme, pega no sono, o cansaço nos consome. Jeremias orou caminhando por Jerusalém. E nós também podemos fazer isso. É uma dica. Orar pela nossa casa, pela nossa família, ore de joelhos. Mas se você não está conseguindo, ore em pé. Ore andando pela casa. Quando eu estou muito cansada e sei que preciso orar, eu oro e vou encostando nas coisas. Senhor, abençoa o mantimento dessa geladeira, multiplica. Abençoa esse armário que está vazio. Abençoa o carro que está na garagem. Abençoa a gasolina que está ali. Abençoa a pessoa que dorme nessa cama. Abençoa essas roupas que eu estou lavando. E vamos orando. Porque daí quando a gente se mexe, como Jeremias fez aqui, tinha acabado de sair da prisão, tinha passado fome e estava passando também fome. Então vai orando, caminhando pela cidade, pelas ruínas. Ele vai vendo as coisas acontecendo e vai orando. Então também é uma forma de orar. Ore em movimento. Deus vai agir também. E muito mais. Porque nós vamos nos envolver mais ainda na oração. Então no capítulo 5, Jeremias faz então ali um último lamento, uma última oração também em forma poética, mas já não é um acróstico, aqui ele já está cansado. Então já não faz ali na forma de acróstico, usando as letras do hebraico, não. Ele faz uma oração simples, um pedido de lamento e, por fim, um pedido de socorro. Então, até o 16, ele lamenta aqui de uma forma, né, triste e conta mais algumas coisas aqui interessantes. Vamos dar uma olhada. Leia sua Bíblia aí, versículo 11. E veja se o versículo 11 não é o que também está acontecendo no Afeganistão, aqui no Brasil também. Então, do versículo 1 até o 16, Jeremias vai continuar contando as desgraças que estão acontecendo em Jerusalém. Com perigo de nossas vidas trazemos o nosso pão por causa da espada do deserto. Então, o versículo 9, ainda falando ali, né, do povo que estava ali, eles não conseguiam sair e plantar o trigo, plantar as coisas e trazer. Por quê? Porque estava tendo cerco ali, né? E eles não conseguiam ir e vir. E o povo que eles achavam ainda sofria um risco ali de morrer. Versículo 10. A nossa pele se tornou preta como um forno por causa da terrível fome. Então, quando que está com muita fome, a fome provoca febre. Começa a dar infecção no corpo. Tá? A gente nunca viu esse tipo de fome aqui. Nós nunca passamos esse tipo de fome aqui. Talvez Somália hoje, alguns lugares da África. Brasil já passou, né? Nordeste já teve lugares assim. O povo ainda tem fome no Brasil. Milhões de pessoas ainda sentem fome.
mas ainda não é essa fome aqui, tá? Que muda a cor da pele de tanta febre, de tanta fome. Versículo 11, eles forçaram as mulheres em Sião e as virgens nas cidades de Judá. Vocês acham que esses forçaram aqui é o quê? Leia o versículo 11 na sua Bíblia. Forçaram as mulheres em Sião. É estupro, gente, tá? São os soldados babilônicos, o exército babilônico, forçando as mulheres. E não só as mulheres casadas ou só as virgens. Não, as duas. Era a mulher, estava valendo. E é exatamente o que a gente está vendo, ou não vendo, mas ouvindo falar do Afeganistão hoje, por exemplo. Versículo 12. Os príncipes foram enforcados pelas mãos deles. As faces dos anciãos não foram reverenciadas. Aos moços eles obrigaram a moer e as crianças tropeçaram debaixo das cargas de lenha. Tá? Homens e crianças forçados à escravidão. O 14, né? Falando de tristeza. Não tem mais nada. Violentadas. Olha como é direto NVI. Violentadas. Versículo 15. Cessou o gozo do nosso coração. Nossa dança transformou-se em lamentação. Né? Então até o 16 ele ainda contando sobre isso. Tá? Quero ver aqui na Bíblia Viva. A nossa pele está abrasada e escurece por causa de fome. Em Jerusalém, nas outras cidades de Judá, as mulheres e as moças são violentadas em plena rua. E aí, a partir do 17, então, Jeremias faz uma oração pedindo misericórdia a Deus. Pelo monte de Sião que está assolado, andam as raposas. Tu, Senhor, permaneces eternamente e o teu trono de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos, Senhor, a ti e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Por que nos rejeitarias totalmente? Por que te enfurecerias contra nós? Então ele pede por misericórdia. O último versículo é uma nota, então, um pouco, né, parecendo negativa. Jeremias, então, aqui pedindo, né? Se volta para que Deus cumpra as promessas que Deus tem de restauração do povo. E aí o livro termina assim. A Bíblia não traz o fim da história de Jeremias. Eu já comentei ontem sobre a morte dele. Então quem não assistiu, volta lá e assiste a live de ontem. Ore antes de assistir. Né, Deus falou muito conosco na mensagem de ontem, na leitura de ontem. Tá bom? E assim nós encerramos Lamentações então. Que Deus abençoe, que Deus recompense o tempo de vocês aqui ouvindo a palavra de Deus. Deus abençoe, gente. Fiquem com Deus.